O gelo é considerado um dos métodos de preservação mais excelentes do mundo. Por último, mas não menos importante, quase todos nós temos uma geladeira em casa hoje em dia. Mas você sabia que coisas incríveis também acontecem na geladeira da Terra? Neste vídeo, mostraremos 10 animais que foram fatais ao frio e à neve, ou que voltaram a derreter depois de muitos milhares de anos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e, claro, junte-se a nós nessa aventura. Filhotes de leão. É difícil de acreditar, mas estima-se que este filhote de leão tenha 28 mil anos. O filhote foi encontrado na Sibéria. Devido às mudanças climáticas, as regiões de permafrost que foram congeladas por milhares de anos agora estão descongelando. Assim, o aquecimento está revelando um ou outro milagre científico. O filhote de leão era fêmea. Os pesquisadores que encontraram o corpo quase perfeitamente preservado o batizaram de Simba. Mais tarde também foi chamado de Esparta nos círculos científicos. Os pesquisadores têm muita sorte de poder estudar um leão das cavernas de 28 mil anos, quase perfeitamente preservado. Até os bigodes do animal ainda estão intactos. A morte deve ter vindo muito rapidamente. Não havia sinais de ferimentos. O animal provavelmente estava sob uma avalanche de gelo ou lama, ou caiu em uma fenda e não conseguiu sair. Não muito longe de Simba, os pesquisadores encontraram outro leão das cavernas morto muito bem preservado. Este filhote também tem apenas alguns meses de idade. Os pesquisadores o batizaram de Boris e inicialmente pensaram que ele era irmão de Simba. Mas então as análises genéticas produziram um resultado surpreendente. Boris tem 43 mil anos. Mamute. 2012. Um filhote encontrado na Sibéria, naquela época, o mamute mais bem preservado dos tempos pré-históricos. A carcaça foi outro deleite para os pesquisadores. No entanto, este animal não foi tão bem preservado quanto o Simba. Devido ao frio e à decomposição das estruturas orgânicas, o código genético era pouco legível. Vários restos de mamutes já foram encontrados no permafrost, e os cientistas russos esperam encontrar uma sequência genética completa. Então seria possível clonar um mamute. Os pesquisadores têm grandes esperanças por causa de outra descoberta. Novamente, foi um animal jovem que morreu de 10 mil a 20 mil anos atrás. Havia pele e matéria orgânica suficientes deste mamute para fazer um clone. Os mamutes tinham até 4 metros de altura e pesavam 10 toneladas. Eles percorriam áreas no hemisfério norte semelhantes à tundra de hoje. Além da Rússia e da Sibéria, restos de mamutes foram encontrados na América do Norte. O povo caçava impiedosamente os gigantescos fornecedores de carne. Isso, e presumivelmente uma mudança climática na época, levou os animais à extinção. Mas, quem sabe, talvez em breve possamos nos maravilhar com os mamutes no zoológico novamente. Jacaré. Um jacaré congelado e depois um jacaré congelado vivo soa como uma contradição em termos. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu, e não faz muito tempo. Portanto, não estamos viajando 10 mil ou 40 mil anos no passado, mas estamos olhando para trás quase um ano. Em fevereiro de 2021, o estado norte-americano de Oklahoma sofreu uma forte onda de frio. No sul do estado, vários jacarés estavam brincando em uma reserva de vida selvagem. Em vez de irem para a terra, os animais permaneceram na água. Eles mantinham um canal livre de gelo para respirar. Animal após animal apareceu nos orifícios de ar. Felizmente, a água não estava completamente congelada, então a maioria dos jacarés conseguiu sobreviver sob a camada de gelo. O chefe da reserva disse à imprensa que esse comportamento era natural para os animais. Eles estão melhor protegidos na água do que em terra, onde o vento e as temperaturas em constante mudança podem afetar os répteis de sangue frio mais do que a temperatura comparativamente estável da água. Apesar desta fantástica adaptação a condições meteorológicas surpreendentes, nem todos os jacarés sobreviveram ao frio. Animais jovens, em particular, acabaram morrendo. Fox e elk. Se você comentou sobre essas gravações macabras, você poderia dizer: onde a raposa e o alce dão boa noite? Esses animais selvagens compartilharam um destino amargo. Caíram na água gelada, morreram e congelaram. No caso da raposa, isso aconteceu até no Danúbio alemão, no inverno recorde de 2017. Não se sabe por que a raposa caiu na água, mas ela provavelmente ainda estava viva e morreu no frio da água enquanto tentava chegar à terra. Esses dois alces touro tiveram o mesmo azar.
Eles entraram em uma briga acalorada e acredita-se que tenham encravado seus chifres tão desajeitadamente que caíram amarrados em um rio do Alasca. Incapazes de se libertar ao nadar, eles tiveram que aceitar seu destino. Achados como estes não são incomuns nas regiões extremamente frias do mundo. Quando os rios no extremo norte da Escandinávia, Sibéria ou Alasca derretem, dezenas de cadáveres de animais geralmente aparecem em regiões mais profundas na primavera. Fish. Kelly Prehane, um observador de pássaros de Dakota do Sul, tirou esta foto bizarra. Quando ela estava procurando seus animais favoritos novamente, ela encontrou algo que ela não esperava. Na costa do Mar Andino, ela conseguiu achar uma camada vertical de gelo na qual dezenas de peixes mortos estavam congelados. A coisa bizarra, os peixes pareciam estar vivos. Mas como poderia ser que peixes aparentemente vivos estivessem simplesmente congelados na superfície de um lago? Kelly encontrou respostas de biólogos no Lake Andes Wildlife Refuge. Lá, eles explicaram a ela que o frio repentino com forte nevasca poderia prender os peixes em camadas mais profundas. Acima de uma certa temperatura, os animais podem flutuar quase sem vida na água. Então veio o fim para esses peixes. O Mar dos Andes congelou até as camadas mais baixas. Os peixes foram congelados e mais tarde, a camada profunda foi empurrada para cima pela expansão do gelo. O fato de os peixes parecerem estar pulando da água vivos é uma ilusão de ótica. Burro. Você provavelmente associa a Turquia com calor, férias na praia e hospitalidade oriental. Mas você sabia que faz muito frio nas regiões remotas do país no inverno? O inverno de 2013 quase foi um desastre para esses burros. Um dedicado amante dos animais fotografou os burros e enviou as imagens para um canal de notícias. Uma operação de socorro foi iniciada imediatamente e os animais, aparentemente abandonados à própria sorte, foram resgatados. Quando o grupo de ajuda chegou, alguns dos burros estavam tão rígidos que mal conseguiam andar. Sem mais delongas, os animais foram carregados em um caminhão e levados para um estábulo aquecido, onde foram auxiliados a descongelar lentamente. Gato. Você pensaria que um casaco longo e quente seria uma ótima coisa no inverno, mas o gato Fluffy, do estado americano de Montana, e teve exatamente essa circunstância quase fatal. O pobre animal vivia do lado de fora e quando o inverno chegava nas áreas, às vezes geladas, Fluffy também ficava do lado de fora. O gato doméstico semiferal foi alimentado por um casal, mas eles tinham acabado de se mudar para a área e não sabiam dos perigos para gatos como ele. O casal ficou chocado ao encontrar Fluffy coberto de globos de neve e aparentemente congelado em uma manhã. Embora eles inicialmente pensassem que o animal estava morto, eles o levaram ao veterinário. Lá foi constatado que o gato estava tão hipotérmico que o coração quase parou de bater, mas ainda estava batendo. Fluffy foi descongelado profissionalmente e lentamente. Então, o gato se recuperou lentamente, pedaços de gelo grudados em seus pelos, que então se enrolaram em grandes bolas. Em algum momento, caminhar tornou-se impossível para a pobre gata, e o frio a atingiu. Daquele ponto em diante, Fluffy foi obviamente autorizado a dormir na casa durante o inverno. Cavalo. Voltamos aos animais que não tiveram tanta sorte. Este potro morreu perto da cratera Batagaica, em Yakutia, cerca de 30 mil a 40 mil anos atrás. O jovem animal, que tem quase 1 metro de altura, provavelmente caiu em uma fenda e não conseguiu se libertar. A carcaça do potro é considerada uma das mais bem preservadas do mundo. Quase todas as partes do corpo estão completamente intactas. Os pesquisadores conseguiram coletar amostras de cabelo e até isolaram sangue e urina reais do pequeno cavalo em 2019. Isso foi como uma sensação. Afinal, esses cavalos antigos estão extintos há muitos milhares de anos. Eles são considerados os precursores do cavalo Przewalski, ou das raças de pôneis que ainda são nativas de Yakutia hoje. O material genético pode ser usado para criar os cavalos originais ou para cruzar sangue novo em raças de cavalos existentes. Criatura minúscula. Agora chegamos a outra sensação encontrada no permafrost russo. Essa microcriatura ficou congelada por cerca de 24 mil anos. E ao contrário de todas as outras carcaças congeladas que mostramos, essa pequena vive novamente. No frio congelante, essas pequenas criaturas param quase completamente o seu metabolismo e sobrevivem ao longo do tempo.
Após o descongelamento, o organismo começou a se reproduzir assexuadamente e simplesmente continuou sua vida após mais de 20 mil anos de sono criogênico. Isso explica, em parte, porque a vida biológica foi capaz de sobreviver às maiores catástrofes do mundo e também pode explicar como a vida biológica chegou à Terra. Wolfhound Puppy. Um recente e sensacional achado da Rússia é este filhote de 18 mil anos. Apesar das excelentes análises genéticas, os pesquisadores não conseguiram determinar claramente se esse animal é um lobo ou um cachorro. O filhote, com apenas algumas semanas de idade, morreu na época em que os humanos começaram a domesticar o lobo. Para os especialistas, o filhote é, portanto, um importante fornecedor de novos conhecimentos sobre como surgiram os cães modernos. Os exploradores siberianos mergulharam o pequeno Dogor, que significa amigo em russo. Se a palavra de hoje, cachorro, para cachorro é derivada disso, bem, é possível, porque afinal, o cachorro ainda é o melhor amigo do homem. Isso nos leva ao final deste vídeo e também dessa emocionante viagem no passado, e a acidentes trágicos e felizes também envolvendo gelo e frio. Conta pra gente qual desses achados espetaculares você mais gostou e também o que você pensa sobre a possibilidade de clonar animais da idade do gelo de carcaças de permafrost. E também você ficou feliz aí com as vítimas que se deram bem, como o gato Fluff e os jacarés mergulhadores? Conta pra gente aí nos comentários. Tchau!